Você vai ouvir agora o podcast do projeto Escola para a Família. Aqui todo mundo aprende junto. Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do programa Escola para a Família. Eu sou a Deise e hoje estou aqui para tratar sobre o assunto de alimentação infantil. Temos como convidadas duas nutricionistas, a Cássia Batista Moreira Santos e a Caroline Faria Brito Silva. As duas atuam no setor de alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação do nosso município. E vão trazer dicas para os nossos pais que têm sempre aquela dúvida do que a criança gosta de comer, do que é importante. Vamos ficar ligados nas dicas. Sejam bem-vindas, Cássia, Caroline. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Para começar, qual é a melhor forma para se realizar a introdução alimentar nos bebês? Bom, eu sou a Carol, atuo aí na alimentação escolar e essa fase da introdução alimentar é uma fase esperada por nós mães, e muito gostosa aí por todas nós, E ela deve se iniciar a partir dos 6 meses do bebê, Aquele bebê que está em aleitamento materno, ele deve continuar com o aleitamento materno e aí a gente vai começar a inserir novos alimentos, E a partir dos 6 meses, porque é a fase onde o bebê já consegue ficar sentadinho sozinho, já tem a firmezinha do pescoço e aí é quando já vai facilitar aí a mastigação, a deglutição desse bebê. E não tem muito segredo essa introdução, Se a família tiver uma alimentação já saudável, uma alimentação balanceada, esse bebê vai estar se alimentando dos mesmos alimentos, Então, sempre a gente optar pelos alimentos in natura, os alimentos que são minimamente processados, que são aqueles que sofrem o mínimo de processo, não tem adição de nenhum outro ingrediente, de nenhum outro produto ali no alimento, sempre optando por esse tipo de alimento. E os alimentos, eles devem ser diversificados em cores, texturas, nos cheiros, e o bebê deve conhecer tudo isso, nessa fase que se inicia. Então, aí para as crianças entre os 6 meses e os 2 anos de idade, a gente não recomenda, os alimentos que são os alimentos processados, que recebem mais algum ingrediente, como um pão, a bolacha, eles devem ser evitados nessa fase. E já os ultraprocessados, que são aqueles alimentos que são produzidos na indústria e que tem uma lista de ingredientes aí enorme, eles não devem ser dados nessa fase para a criança, Porque não são alimentos saudáveis. Quanto à água também, que deve ser iniciada aí a oferta nessa fase, eu costumo, falar que a gente tem que ofertar água para o bebê no mesmo tanto que a gente, quando a gente for consumir a água, ofertar água para o bebê, E ela deve ser consumida para realmente matar a sede, E não um suco, um refresco, Nessa fase não é recomendado nenhum desses tipos de alimentos, é sempre a água. O açúcar, ele não deve ser ofertado, o sal em quantidades muito poucas, Aí optar pelos temperos mais naturais. E sobre a consistência da comida, Então, não bater no liquidificador, não peneirar, a comida tem que ser amassadinha no garfo ou em pedacinhos bem pequenininhos. E seria mais ou menos isso. E a gente inicia a recomendação, de começar a oferta com 3 refeições, E quando essa criança estiver aí com 7 meses, já passar a ofertar as 4 refeições, continuando com o aleitamento materno, ou o leite que a criança estiver tomando. E essa fase, ela é muito importante porque é aí que se desenvolve os hábitos, Nessa fase que começa a formação dos hábitos da criança. Então, é uma fase muito importante aí nessa parte da introdução alimentar. Então, aquele negócio de achar bonitinho a criança se lambuzando, por exemplo, com um bolo de chocolate, não é recomendado, Não, a gente tem algumas técnicas, a BLW, que é onde a gente dá os vegetais, Então, o brócolis mesmo para a criança comer, a cenoura. Então, se lambuzar de alimentos naturais, não de bolo de chocolate. E de modo geral, quais são os nutrientes essenciais na infância? Olá, Deise, é um prazer estar aqui. Eu sou a Cássia. Respondendo a sua pergunta, nós podemos dizer que todos os nutrientes são importantes na infância. Só que existem alguns que são essenciais e é sobre ele que eu quero falar, A alimentação infantil, ela precisa ter como objetivo manter a imunidade alta, dar energia ao corpo, força, contribuir no desenvolvimento da criança. Então eu vou citar aqui alguns nutrientes que nós consideramos muito importantes nessa fase. Posso citar o ferro, O ferro está ligado à formação das hemácias, ao transporte de oxigênio. E quais são os alimentos que são fontes de ferro? As carnes vermelhas, gema do ovo,
leguminosas, beterraba, brócolis, são exemplos. O zinco é um outro alimento muito importante. Ele atua no processo da divisão celular, então está ligado diretamente ao crescimento e desenvolvimento da criança. Alimentos que são fontes, o feijão, o leite integral, o amendoim, né, são exemplos. Nós temos esses nutrientes em outras fontes também, né? O cálcio, por exemplo, ele é de extrema importância porque promove ossos e dentes saudáveis, né, e bem protegidos. Então, o leite e derivados, vegetais de cor verde escura, como a couve, o brócolis, também são fonte desse nutriente. A vitamina A também auxilia aí no processo de crescimento, reduz o impacto de infecções, né, gravidade de infecções. Um nutriente abundante em alimentos como cenoura, abóbora, gema do ovo. A vitamina D auxilia na absorção do cálcio, né, e promove também o bom desenvolvimento do sistema imunológico. A gema do ovo também é uma fonte. Frutos do mar, fígado. As fibras além de melhorarem o funcionamento do intestino, a sua ingestão favorece ou até mesmo reduz o aparecimento de doenças, né, como diabetes, como câncer de intestino. Então é importante ingerir alimentos ricos em fibras. E quais são esses alimentos? Os alimentos vegetais em geral são alimentos ricos em fibra. Então se a criança ingere muitas frutas, verduras, legumes, a ingestão de fibra sempre estará ok. A proteína também é um nutriente que está diretamente ligado ao crescimento. Nós chamamos de um nutriente construtor, né? Então vai ajudar aí na construção dos músculos. Então não tem como uma criança se desenvolver bem se ela não tem um aporte proteico considerado ideal. As carnes vermelhas, carne de frango, o ovo, a soja, são alimentos ricos em proteína e devem ser consumidos na infância. Também temos os carboidratos, que são os principais fornecedores de energia. Então é claro, importante que a criança consuma esses nutrientes com moderação, porque o consumo excessivo leva também a um ganho de peso excessivo. Deve ser um consumo moderado, equilibrado, né? A família deve estar acompanhando, mas esses nutrientes podemos dizer que são os mais importantes mesmo nessa fase da infância. Cássia, você falou do ferro, eu lembrei de uma questão antiga, assim. Sim. Isso seria fato ou fake, né? Sim. De se cozinhar os alimentos na panela de ferro para a criança. Ele realmente transfere o ferro para o alimento? Sim, nós podemos dizer que essa é uma orientação antiga, né? Por mais que seja antiga, ela não deixa de ser verdadeira, né? Mas é claro que nós não damos essa orientação como uma orientação principal, né? Nós falamos que ingerir alimentos fontes de ferro é muito mais importante do que ficar se atendo apenas à panela de ferro. E qual a importância da realização do café da manhã para as crianças em idade escolar e como deve ser composta essa refeição? Bom, o café da manhã aí a gente, né, costuma orientar como sendo a principal refeição, né? Porque a gente passa por um longo período de jejum, né? E aí então ela deve ser uma das refeições aí bem completas, bem ricas, por conta dessa fase do sono ali, o jejum que a gente passa, né? E aí assim, a gente fala que essa é a refeição que vai ditar o ritmo da criança ali no seu dia a dia, né? Então se ele tiver uma alimentação boa, o desempenho dele ali na escola vai ser muito gratificante, né? E aí existem muitas pesquisas relacionando o consumo do café da manhã, como é composto esse café da manhã com o desempenho da criança, né? E esses estudos trazem que aquela criança que tem o hábito de tomar o café da manhã, ele variado, o desempenho dele escolar é melhor, o aprendizado, o foco, né? Então tudo isso ajuda. E até na questão mesmo do controle da obesidade, né? Porque ele fazendo essa refeição bem feita, o almoço dele vai ser um almoço, né, em uma quantidade mais adequada, tá? E a composição desse café da manhã, ele deve ser feito aí com todos esses nutrientes que a Cássia citou aí. Composto de um carboidrato, dar a preferência no carboidrato aí na fonte integral, frutas, os leites e seus derivados. Então é essa composição básica mesmo. A vitamina de frutas, onde a gente vai estar aí agregando o leite com a fruta, né? E diversificando. Então é importante essa refeição por conta de tudo isso. Nossa, né? Não imaginava o café da manhã afetar no desempenho, né? Bom ou ruim. Sim, ajuda muito, auxilia bastante. Escolar, sim, né? Olha a importância que tem. E a gente, tanto a Cássia quanto a Carol também são mamães. Sim. Nenês e também passam com toda a dificuldade da introdução, sim, e da recusa, né? E aproveitando isso, gostaria de perguntar, é comum as crianças em idade escolar não quererem experimentar novos alimentos?
Sim, Deise, isso é extremamente comum, né? Existe pesquisa que mostra, que comprova que 6 de cada 10 crianças de até 10 anos de idade existe essa recusa, né? Ou seja, são 4 apenas que aceitam todos os alimentos de uma forma, vamos dizer, sem forçar, sem precisar trabalhar aquilo. A maioria passa por esse período de recusa alimentar e é um grande desafio para os pais, né? Nós precisamos ter todo um jeito para trabalhar isso. Eu, enquanto mãe, posso afirmar que não é fácil. Não é porque eu sou nutricionista que lá em casa tudo funciona perfeitamente. Nós temos dificuldades, mas nós temos dicas que poderão ajudar esses pais que estão passando por isso a trabalharem essa questão de realmente aumentar o repertório alimentar de seus filhos, né? Eu vou citar algumas dicas para auxiliar nesse processo. Por exemplo, ensine com exemplos. Às vezes eu quero que o meu filho aceite uma berinjela, mas eu não consumo berinjela. Eu não tenho o hábito de comer aquele alimento na frente dos meus filhos. Então, eu não vou favorecer esse processo dessa forma. E forçar que ele consuma sem que eu dê um exemplo é um tanto complicado. Então, é importante que a família esteja sempre reunida, sentada à mesa, consumindo alimentos saudáveis. Não vou, talvez, conseguir imediatamente que ele consuma aqueles alimentos, mas a rotina fará com que ele se acostume, né, com aquele alimento na mesa e, consequentemente, ele vai querer experimentá-lo e, por fim, vai gostar do alimento e aquilo vai fazer parte do hábito também daquela criança. A outra dica é evitar lanches entre as refeições. Nós citamos aí 6 refeições diárias. De jejum, né, a colação, que é aquela refeição entre o de jejum e o almoço, depois da colação o almoço, mais tarde um lanche, depois o jantar e a ceia. Ficar beliscando nesses intervalos fará com que a criança não sinta tanta fome na hora da refeição mesmo. E ela não sentindo fome, ela vai querer comer aquele alimento que ela já tem hábito de consumir. Então é importante que depois de umas 3 horinhas em jejum, ela esteja com fome, é claro, e aí ficará mais fácil, né, fazer com que ela aceite um alimento novo. Outra dica seria dar um aspecto bonito às refeições. A criança gosta daquele prato colorido. A gente trabalha dessa forma na escola. É tão gostoso entrar numa escola onde temos, né, bastante cores. Com os alimentos não é diferente. Você oferecer uma salada colorida, com diversas opções de alimentos, isso fará com que a criança aceite esse alimento mais facilmente. Então, coloque a criança também para montar desenhos com os alimentos, né? Ela vai querer consumir aquilo que ela ajudou a fazer. Então, inclua a criança no pré-preparo, no preparo dos alimentos. Vai fazer um bolo saudável, é claro. Convide a criança para mexer, né, aquela massa, para colocar na assadeira, para descascar um ovo que foi cozido, para descascar uma fruta. Isso é muito importante nesse processo de aumento de repertório alimentar. Outra dica é apresentar os alimentos para as crianças. Levar os seus filhos às feiras, aos supermercados. Isso fará com que ele conheça os alimentos. Você sempre chegar em casa com aquele alimento pronto não é muito importante para o processo que nós estamos aqui abordando, de aumentar a quantidade de alimentos que essa criança ingere. A criança precisa conhecer, pegar, né? Vai na feira, mostre para as crianças pequenas, olha, aqui é a tangerina, aqui é a laranja, olha a diferença. Converse com a criança sobre isso, isso é muito importante. Eu sempre fiz isso com o meu filho mais velho, hoje ele tem 6 anos. Hoje eu posso dizer que ele tem uma alimentação saudável, tem algumas dificuldades, mas é uma criança que consome praticamente todas as frutas, né? Legumes, verduras, vegetais como um todo. Então, assim, eu falo que eu posso afirmar que todo esse incentivo que eu dei enquanto ele era menor, hoje valeu a pena, né? Hoje eu tenho essa recompensa de ver o meu filho se alimentando de uma forma adequada. Outra dica seria dar opções de alimentos conhecidos junto com um alimento novo. Não adianta eu compor uma refeição apenas de alimentos novos, que a criança nunca experimentou, que ela não gosta. Eu preciso inserir em um meio em que ela já conhece. Por exemplo, ela gosta de uma salada de batata com cenoura, inclua ali também o brócolis que ela não gosta. Então ela talvez vai experimentar um pedacinho hoje, um pouquinho amanhã, até ela pegar o gosto, né? Então não ofereça somente aquele alimento novo. Inclua num contexto já conhecido pela criança. Outra sugestão é garantir refeições tranquilas. Isto é de extrema importância. A criança ela precisa estar num ambiente tranquilo, como eu já falei lá no começo, sentar à mesa com a criança, junto com os demais integrantes da família. Isso ajudará muito nesse processo de construir uma alimentação saudável em casa. Não deixe essa criança comer frente à televisão,
com um tablet, com o celular na mão. Se possível, nem deixe esses objetos, né, ali na mesa. Seja um momento só de se alimentar. Antigamente as pessoas tinham esse hábito. As famílias se reuniam para uma refeição e era tão saudável. Eu cresci em uma família assim e eu faço isso com os meus filhos. É claro que nós temos algumas dificuldades hoje. Parece que hoje tudo é muito mais corrido, né? Só que isso é muito importante para levar as crianças a ter uma alimentação adequada para a sua idade e, por fim, refletir lá na frente, evitando doenças, evitando o ganho de peso excessivo. A alimentação é muito importante em diversos aspectos. Projeto Escola para a Família. Aqui todo mundo aprende junto. Então, famílias, cuidando da alimentação das crianças, nós teremos, né, das nossas crianças, teremos adultos Saudáveis, exatamente. né, com menos problemas de diversas ordens. Sim. Aí. Sim. Muito obrigada, meninas. Trouxeram várias dicas que, assim, são possíveis de se fazer, né, em casa e garantir uma alimentação mais saudável de nossos filhos. Para encerrar, meninas, quais as dicas, assim, de um jogo rápido do que se deve evitar oferecer às crianças? Olha, Deise, de modo geral, eu orientaria as famílias a evitarem fast foods, né? São alimentos extremamente calóricos. Quando eu falo evitar, não é para você deixar de oferecer à criança, mas oferecer esporadicamente, né? O consumo excessivo é que é prejudicial. Comer de vez em quando não é um problema. O problema é o consumo diário ou muito frequente desses alimentos. Evitar os alimentos ultraprocessados, né? Que são aqueles alimentos que a gente pega lá aquela lista de ingredientes, que são itens que a gente nem conhece, né? Que nós não temos conhecimento. Então, evitar esses alimentos aí no dia a dia da criança, sempre preferindo os alimentos naturais mesmo. É isso aí, família. Ótimas dicas que recebemos hoje. Fiquem de olho nos próximos programas e até lá. Projeto Escola para a Família. Aqui todo mundo aprende junto. Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba.